So, Adriana, would you like to send a final message to our audience here? Yeah, sure. I would like to thank you for this opportunity here. I also would like to thank you, the audience that is now watching us. Okay. And I believe that if you need my help, I am at your disposal anytime. Just talk to me, okay? Olá a todos, episódio 44 do CBcast, hoje aqui no centro de Unai, nós estamos com um novo visual, nós estamos em um novo local e também comemorando um ano de podcast, e não poderia ser melhor aqui com a nossa querida professora Adriana Lopes Félix, que é a nossa entrevistada de hoje. Ela é especialista em ensino de língua inglesa, coordenadora do Centro de Línguas no Núcleo Bandeirantes aqui do Distrito Federal, graduada pela PUC de Goiás, certificada pela Universidade de Cambridge, professor online de língua inglesa. Então hoje eu estou chique aqui para a gente falar sobre o verdadeiro atalho para aprender inglês, porque é uma aula personalizada, vence o algoritmo. Seja muito bem-vinda, professora Adriana. Obrigada, Rafael, boa noite. E eu começo perguntando aí, além de você ter um diferencial, né, no currículo, né, a gente vai falar sobre isso, qual que é a verdadeira importância, então, de dominar uma língua estrangeira, professora Adriana? Então, hoje, com esse mundo digital, o mundo globalizado, né, que nós temos, é de muita importância que aprendamos, né, uma nova língua, que nós tentamos estudar, né, e isso se faz de várias formas, né, de importante. Se a gente pensar na vida pessoal, né, no nosso lado pessoal, a gente consegue fazer viagens, né, e nós nos tornamos uma pessoa mais independente. Se, por exemplo, resolver fazer um curso fora, que agrega muito ao seu currículo também, né, o inglês te dá essa vantagem também. Além do mais, hoje, todo mundo, todo final de semana, gosta de assistir uma série, né, filmes, e você pode ouvir com, né, o som original. Perfeito. Né? E para a galera da melhor idade, aí, os da terceira idade, os mais experientes também, aprender uma nova língua ajuda a retardar algum problema relacionado ao Alzheimer, né, esquecimento. Sim. Então você permanece ativo, né, Adriana, podendo conversar, expandir as culturas. Não é só questão de dinheiro e profissional, é questão pessoal, igual você falou. Sim. É muito importante isso, porque é qualidade de vida, né, você poder conversar com uma pessoa diferente, pegar um texto da fonte, né, do inglês e poder desvendar isso de maneira mais rápida e sem qualquer problema. Então, assim, é muito bom você saber uma língua que é mundial, a principal língua que nós temos, que é o inglês, e você consegue conversar com várias culturas, não é isso? Então, a língua, a gente pode dizer que a língua inglesa, ela não é uma língua de um país, ela é uma língua hoje considerada uma língua franca, que hoje o mundo inteiro, né, pode se comunicar através dessa língua. Então, muitas vezes, a gente fazer essa análise faz com que a gente repense, né, os nossos objetivos de vida também. E outra coisa também, para as pessoas de melhor idade, né, a gente sabe que trabalhar uma língua, ou às vezes até mesmo uma nova... um instrumento, faz com que a gente comece a pensar um pouco fora da nossa caixa, né? Então, você começa a trabalhar o outro lado do cérebro. Sim. E isso faz com que você tenha melhores conexões, melhores sinapses. Ótimo. E, né, você deixa para trás qualquer doença, né? Não é só o Alzheimer, corpo que tem que ser exercitado, mas o cérebro também. O cérebro, né? Também. Com certeza, aprendendo uma nova língua, a pessoa se expande bastante em relação a isso. Sim. Você tem um método online, né, professora Adriana, que é um método que hoje as pessoas buscam bastante pela facilidade que ele tem, versatilidade, facilidade de horário. Qual que são as vantagens de você ter essas aulas online do que uma aula tradicional em sala de aula? Mas com você, né, acompanhando e trazendo ali várias atividades, várias dinâmicas. Você pode explicar um pouquinho como é que é a dinâmica das suas aulas?
Então, estudar online, né, tem sido para alguns, principalmente talvez da melhor idade, ele pensa, não sou acostumado com isso, não vai dar certo. Mas, gente, eu tenho tido pessoas que têm realmente conseguido superar os seus desafios, né? Leciono para pessoas da melhor idade e elas, com o tempo, elas vão pegando o jeito e vão percebendo ali como uma sala de aula. Então, assim, nós já temos os jovens, as pessoas, né, que já são acostumadas com a tecnologia, que tem menos dificuldade. E as aulas nesse ambiente são aulas muito prazerosas, onde a gente pode trabalhar, e que eu tenho feito muito, trabalhar filmes, séries, então, séries assim relacionadas à idade da pessoa ou que a pessoa conheça, e a partir do que ela vai ouvir, que é um inglês mais autêntico, que se refere, né, ao inglês original, né? Perfeito. Então, você consegue adaptar e fazer uma aula personalizada, de acordo com os interesses, com o histórico. Quer dizer, você faz toda uma preparação, você estuda o histórico da pessoa para encaixar a língua na realidade dela. Sim. Muito bom. Isso. E é outra coisa que a gente tem que pensar. Sempre quando alguém me procura para estudar comigo, eu faço o segundo questionamento. Qual é o seu objetivo ao estudar a língua? A pessoa me diz, eu quero viajar. Aí o outro, eu quero trabalhar de forma remota e eu preciso da língua inglesa. Eu quero estudar, fazer uma pós-graduação fora. Então, são N motivos. Não, é questão pessoal. Tem o inglês instrumental, né? Que é para mestrado. Para mestrado, né? Então, assim, o inglês de forma online, ele abre um leque muito grande. E a gente pode pensar em distâncias mesmo, de uma cidade para outra, ou até de um país para outro, você estudar com uma pessoa, ou ouvir ou assistir um congresso, né? No outro lado do mundo. E também tem a questão, quem às vezes está no trabalho, você tem que chegar, tem que pegar o carro, pegar um trânsito, que às vezes estressa. Então, você tem ali uma aula no conforto da sua casa, em que você não precisa pegar um carro. E usando recursos tecnológicos, né? Sim. Você não tem condição de, igual você falou, colocar um filme, uma imagem, um exercício, tudo naquela mesma compartilhamento, né, de plataformas que hoje a internet permite. Então, realmente, é uma vantagem que a pessoa tem nessa aula personalizada. Isso. E olha só, eu venho trabalhando também muito de forma híbrida, que eu acredito também que a tecnologia pode ajudar, né? Ajuda bastante. Então, você tem aquela aula comigo, mediada por uma tecnologia, que é a tecnologia que no momento nós usamos um aplicativo Zoom, né? Você tem essa tecnologia mediando e que transforma também a aula, até de certo ponto, bem real, né? E você também tem as atividades que eu elaboro ali, que eu entro em algum outro site, ou às vezes vai fazer uma leitura num jornal conhecido, vai fazer um jogo em um outro site, então isso torna tudo muito dinâmico. Perfeito, Adriana. Professora, tem muitos cursos na internet que prometem aulas com base em inteligência artificial, como você estivesse falando com um robô ou com um personagem, e isso vem sendo prometido, mas muitas vezes não vem sendo cumprido, porque em conversas com os amigos nossos, pessoas que já passaram por essa experiência, eles têm alguma dificuldade em achar um curso que seja baseado nessa inteligência artificial que anuncia. Normalmente eles começam e acabam vendo que, na verdade, não era nada que foi prometido. Como fazer para escolher um curso que seja um apoio, né, aos seus cursos também, que são feitos com você, mas se a pessoa quiser, às vezes, buscar outras opções, o que você recomenda para a pessoa observar e ter mais cuidado com essas escolhas? Sim. Olha, primeira coisa, doutor Rafael, que assim, também quando a gente vai contratar ou um professor
ou uma plataforma, né, ou uma escola, é você conhecer mais desse professor e desse ambiente que você quer estudar. Não é chegar e contratando. Não é chegar e fechar com a primeira pessoa, né? É porque a publicidade é intensa, né? Você está no Instagram, ali vem aquelas publicidades, aquela coisa, e às vezes promete e não cumpre, né? O que foi ali colocado. Pois não. Sim, então é isso mesmo. Conhecer profundamente. Né? É bom você conhecer, se você optar, por exemplo, por uma professora, né, que também trabalha de forma independente, você ir lá, geralmente ela coloca os depoimentos de alunos, coloca parte das aulas dela, né, na sua página. Se você quiser estudar numa escola, porque tudo também depende da pessoa, como ela vê o ensino, né, certo. Mas também se for uma escola online, que pesquise um pouco mais. Se essa escola te promete que você vai aprender e ficar fluente em 6 meses ou até um ano, que a gente pensa, pô, mas um ano? Um ano também é uma promessa que possa não acontecer. Para falar influência é uma coisa assim bem pesada, né? Porque Sim. Depende praticamente de uma dedicação exclusiva, você ter muito contato com a língua estrangeira, conversa diária, e o avanço em gramática, em todas as frentes, né? E a gente vê que depende de muito esforço para a pessoa conseguir ter essa fluência em só um ano. Então, sim, realmente são promessas mirabolantes que a pessoa tem que ficar com cuidado redobrado. Né? Isso, concordo. E principalmente se for uma pessoa que está iniciando. Eu estou iniciando agora e vou, daqui 3 meses, ficar fluente. Não, também não acontece isso. Primeira coisa, aprender inglês é um aprendizado sólido. Você precisa de uma boa base para você ir chegando à fluência. É como se fosse uma escada. Cada dia você vai subindo um degrau. Né? Tem toda uma estratégia. Toda uma estratégia. E a gente pensa hoje, olha só, hoje não, o estudo do língua inglesa, para você ser fluente, você tem que dominar 4 habilidades. Sim. Quais são essas 4 habilidades? Você tem que saber ler em inglês, você tem que saber escrever em inglês, você tem que saber falar em inglês e tem que ouvir muito bem e compreender. Então, para você adquirir essas 4, é muito treinamento, é muito estudo, mas eu também não quero deixar que as pessoas que estão aqui nos assistindo se sintam talvez desestimulados, mas que tudo vai vir a seu tempo. Então, eu posso dizer assim, que você pode ficar fluente e conseguir conversar, eu tenho uma viagem daqui 3 meses, então não vai dar tempo, não vou estudar. Certo. Não, calma. A gente pode conseguir te ajudar com o inglês para viagem, que é o inglês mais específicos, né? Isso, mais específico para o objetivo da pessoa. Então você que é experiente, você já viajou, você morou 6 meses na Inglaterra, não foi isso? Você consegue, por exemplo, fazer um pacote personalizado para a pessoa, por exemplo, saber como chegar na estação de trem, saber perguntar, pedir algo no restaurante. Quer dizer, são pacotes personalizados para o objetivo da pessoa. Né? Isso. Esse é o diferencial. E essa é a minha pergunta, né, Adriana, professora Adriana, porque o que um professor humano, né, difere, o que ele oferece, né, que um algoritmo ou a inteligência artificial não vai conseguir fazer? Então, é toda essa relação que a gente vem aqui, que o algoritmo, né, não é humano. E a gente só aprende uma língua conversando com pessoas. Mas lá eu converso também, lá no aplicativo que eu tenho. Você conversa, mas nada substitui. Quando você vai viajar, você vai conversar com pessoas. Entendeu? Quando você vai conversar com alguém, ter um momento de um diálogo, pessoas. Então, esse contato humano ele é muito necessário para que o aluno progrida. Mas eu sou uma professora que eu acho assim, acredito muito no ensino híbrido. Certo. Né? Que você tem aquela aula, isso, a tecnologia sendo amiga. Sendo um auxiliar. Né? E não sendo o foco principal. Isso. Então, essa questão de trabalhar híbrido é muito importante, ainda mais nesse mundo que a gente está hoje. A gente também não pode colocar a tecnologia
de lado. Não, vamos com a tecnologia também, Maravilha. mas precisa desse contato. Porque Maravilha. a questão da questão de ser humanizado, de ter um feedback que é muito importante. Perfeito. Né? Então, falar assim, olha, você está indo muito bem, mas vamos ver esse ponto aqui, que a gente precisa dar uma melhorada, vamos estudar um pouco mais, né? Tudo no tempo do aluno. Maravilha, perfeito, professor. E como é que existe um acompanhamento que você faz no WhatsApp? Porque são várias atividades, eu tive a oportunidade de fazer um tempo, né, das atividades do inglês que você estava ministrando, e realmente eu tive uma melhoria resultado muito bom no curto espaço que eu pude ali fazer esse treinamento e continuar, né? Eu agradeço muito a isso, e eu vejo que existe um acompanhamento no WhatsApp que você exige que a pessoa faça as homeworks, né, as tarefinhas. Sim. E isso é cobrado, corrigido e é dado um feedback. Você poderia explicar como é que esse acompanhamento acontece e como é que você faz para engajar o aluno que até é iniciante no inglês? Então, eu também agradeço muito, né? Foi e está sendo ainda uma ótima experiência. Quando pode, a gente conversa aí um pouco inglês, tem umas trocas, né? Exato. E, olha, essa é uma das estratégias que eu uso quando eu quero reforçar com o aluno, né? Uhum. E quando eu quero quando eu faço isso, eu faço para manter o aluno focado. Ótimo. Né? Que o aluno esteja com aquela sensação que todo dia eu estou aprendendo inglês. Perfeito. Entendeu? Porque, doutor Rafael, tem muitos alunos, né, que preferem estudar inglês de forma pessoal, né, ao vivo, uma vez por semana. Uhum. Outros têm mais tempo, 2 vezes por semana, mas geralmente é esse número de aulas, né? E eu consigo instigar o aluno, eu consigo motivar através desses exercícios. Então, geralmente, eu percebo ali o que o aluno tem que trabalhar mais, ou qual foi o conteúdo trabalhado na semana, e são esses exercícios que eu vou enviando usando a tecnologia. Então, eu envio de outras plataformas, de outros sites, onde eu encontro exercícios que vão ser muito funcionais para esses alunos. Ótimo, isso ajuda a quebrar o trauma do aluno falar Sim. inglês, né? Com esse acompanhamento, eu acho que ele vai se soltando um pouco. Eu acho que tem um ponto, né, que é o aprendiz, ele trava um pouco ao dialogar. Às vezes ele lê bastante, consegue ouvir, entender, mas na hora de falar que é o grande complicador, né, professor Adriano? Então, e isso acontece bem mais do que a gente imagina, sabe? Eu recebo muitos alunos com trauma. Isso vem, às vezes, lá da escola dele, do ensino fundamental, médio, que, de repente, os colegas que estão tudo na mesma idade riem por causa de tudo, começa a rir, aí começa a achar, então estou falando errado, então eu não estou indo bem. Mas a gente começa a ter aquela insegurança. Então, o trauma ele nasce da insegurança ao falar, né? Então, eu vou trabalhando essa parte também de ajudando emocionalmente, falar, dando força, não, você está indo bem, você consegue, né? Dando força para esse aluno, para que ele vença esse trauma. E às vezes precisa de um tempo, Sim. né? Um pouco mais mastigado, para a pessoa também não desistir, né? Então, Sim. essa personalização é que faz o diferencial, é que você consegue resgatar, às vezes, um aluno que está ali um pouco mais de dificuldade para trazê-lo para falar, não precisa ser perfeito, né? Mas sim para que o seu destinatário interlocutor entenda o que você está falando, o comando. Né? Bacana. E o que você tem a certificação da Universidade de Cambridge, que é o selo de qualidade do seu serviço, né? E qual a importância de ter esse certificado e obter, né, para professor e para o aluno? Olha, eu vou dizer, doutor Rafael, esse certificado, ele é um certificado que é bom para o professor e é bom para o aluno.
Sim. Por isso a importância também de você pesquisar um pouco antes onde você vai estudar, com que professor. Você tem que conhecer também um pouco do currículo do professor onde você vai estudar. Porque se ele passou numa prova dessa, exigiu muito estudo, exigiu a difícil, preparação, né? Sim, a prova, né, é muito embasada, selecionada por, né, essa instituição muito conhecida mundialmente, Sim. né, que é Cambridge. E isso também significa, porque essa prova que eu fiz, ela testa o meu nível de conhecimento para lecionar. Sim. Né? Isso significa que o conhecimento, né, que eu tenho, ele é um conhecimento que está bem atual, né? É um conhecimento que mostra que eu sou capaz de lecionar, que eu tenho ótimas técnicas, né? Certo. E isso então é bom para o aluno também, porque o aluno vai se sentir mais seguro. Perfeito. Né? Muito bom. E estamos já encerrando, né? O assunto é muito interessante, um assunto diferente do que a gente vem tratando. O podcast ele é democrático até nos assuntos, né? Porque a gente fala de vários temas, não é só tema jurídico, não é só tema do agro, mas aproveitando do agro aqui, né, para a gente falar que nós estamos numa região agrícola, né, e nós temos várias pessoas que precisam do inglês para conversar com as tradings, né? São empresas grandes que aqui estão comprando os produtos para encaminhar, exportar, enfim. E eles procuram muito, né, aprender o inglês. Qual que é a mensagem que você pode passar para esses profissionais que precisam de aprender até um pouco mais rápido, Adriana? A gente já finalizando aqui o nosso episódio, o que você pode dizer para eles? Então, olha, eu tenho trabalhado, né, como eu falei, conforme o objetivo do aluno. Então, se o objetivo do aluno é um business English, que é esse caso aí, né, ele quer saber mais sobre o tema, né, do trabalho dele, do agribusiness, né, que a gente chama. Tem como eu direcionar para esse lado. E se a pessoa, por isso que eu digo, a gente tem várias formas de trabalhar. A pessoa tem pouco tempo, olha, tem uma viagem de negócio daqui a um mês, a gente vai trabalhar o quê? Situações reais, fazendo diálogos, role plays, que o diálogo entre mim e o aluno, ou se a gente tiver um grupo de alunos, os alunos conjuntos, né? Então quer dizer que pode ser assim, podemos contratar um pacote, são 6 funcionários de uma empresa que querem fazer o inglês em conjunto para eles terem esse diálogo sobre o assunto deles. Você também tem condição de montar esse curso? Sim, sim. Bacana. Aí a gente faz simulação de situações. Ele encontrando com fora do país, fazendo reunião fora do país, a gente faz os roleplays, ou uma conversa ao telefone que já começa antes, uma mensagem por e-mail, tudo isso. Então, a gente mostra que a língua é para ser usada, ela é o quê? Ela é uma ferramenta nossa. Então, a gente vai trabalhando com essa ferramenta no objetivo do aluno. E a gente consegue também ajudar, assim, em pouco tempo. Muito né? bom. Quando a gente vai e foca no objetivo do aluno. Que joia. Adriana Lopes Félix, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi de grande valia passar os seus ensinamentos, seu conhecimento, né, sobre a língua estrangeira, sobre a língua inglesa. Né? Sua história é muito bacana, né, porque apresenta resultados para os alunos, realmente eles conseguem. E você está pertinho de Unai, aqui em Brasília, né? É a primeira vez no Unai? É a primeira vez, doutor. Está gostando da cidade? Nossa, achei a cidade muito linda, muito calma, bem diferente da agitação Brasília, da capital, da agitação, né? Mas muito bonita, essas serras em volta, eu achei muito acolhedor. Bacana, seja bem-vinda, pode voltar aqui quando quiser e com certeza temas não faltam aí de língua estrangeira. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu, pela oportunidade de poder passar, né, um pouco mais, né, do meu trabalho para você, para vocês, né, que assistem os podcasts. Ok, CBcast Unai, 44º episódio, finalizando agora aqui com chave de ouro no nosso novo estúdio aqui do CBcast e no centro de Unai para atender a melhor informação. Obrigado.